Amados irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Osvanil, que saudades, mas sempre nós estamos lembrando de vocês nas nossas orações ao Deus dos céus, a saudade dos nossos cultos de adoração ao nosso Deus. Até parece que estamos cercados diante de uma grande muralha, mas para cima nós podemos olhar, orar e adorar o Deus do céu. Hoje veio uma palavra ao meu coração, estaremos passando para a igreja do Senhor, falando sobre um tema de hoje, correr. Eu sei que você já leu na Bíblia muitas vezes, muitos personagens que já correram. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Está embasado aqui em Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo. Amados irmãos, precisamos sempre de ajuda do Espírito Santo para nós experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como há tempo para tudo, como disse Salomão, às vezes é tempo de correr, mas às vezes é tempo de ficar também, porque às vezes correr não é o melhor caminho, não é a melhor solução. Isso não vai dar certo. E devido a esta pandemia que nós estamos aí vivendo o mundo afora, não podemos nem sair de casa. E se pudéssemos, pensaríamos até voar, sair, correr. Mas esse não é o melhor caminho. Mas correr para onde? Se todo o planeta Terra foi afetado, nós, como crentes em Jesus Cristo, nós temos um socorro. Como disse o salmista Davi, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Não é do monte, não é para o monte que vem o socorro. O nosso socorro sempre vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mesmo sendo nós, crentes em Jesus Cristo e salvos, nós nesta vida, durante essa trajetória, nós enfrentamos as aflições, os dias maus, os embates espirituais, e as preocupações da vida nos causam às vezes medo, angústia e até ansiedade. E até achamos que correr é a solução, fugindo de tais situações. Irmãos, confiemos no Senhor, Ele está no controle. Deus é o nosso alto refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas horas, nos dias e nos momentos de angústia. Durante essa trajetória, muitas vezes temos que tomar decisões. Isso acontece a vida inteira. Temos que tomar decisões e escolha que durante a nossa trajetória nós temos que tomar. E agora essas decisões e escolha, elas trarão no futuro vitórias ou fracasso, é ou não é? Correr, nós vemos que Davi também, ele queria correr certa feita durante os períodos que ele estava sentindo muitas aflições. E no Salmo 55 nós vemos Davi aflito diante dos problemas que estava cercando ele naquela época. Então ele escreve assim: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e dormiria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. O salmista estava passando por horas muito difíceis, e ele pensou até fugir, e queria até dormir no deserto devido às aflições que ele estava passando. Mas aí, refletindo, nós vemos que aqui no Salmo 55, Davi, ele toma uma atitude correta, que seria o melhor caminho. E ele disse: mas eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, Ele ouvirá a minha voz.
Você talvez não possa orar de manhã, ora à tarde, ora à noite, ora no meio do dia, ora o tempinho que achar para orar. O importante é orar e clamar ao nosso Deus, como Davi, ele orava dizendo: Senhor, chegue a minha oração perante a sua face. Em tempo de crise, o melhor caminho para a igreja é trilhar o caminho da oração. Como Davi, ele disse no Salmo 20, salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando nós clamarmos. Irmãos, teve outro personagem na Bíblia que ele correu. Foi o filho de Davi, Absalão. Só que ele corria para furtar o trono de seu pai Davi. Ele até juntou carros e cavalos e 50 homens que corriam diante dele. Mas isso não deu certo, porque não adianta correr para alcançar o trono. Então Absalão foi para a guerra e ele morreu, teve a infelicidade de morrer naquela guerra. Joabe estava ali e ele precisava de um mensageiro para dar a notícia ao seu pai Davi, que Absalão tinha morrido na guerra. Ali tinha um homem no exército que chamava Aimás. Ele era um homem de bem, portador de boas novas. E ele ofereceu a Joabe: deixa-me correr. Era um homem também que queria correr para dar a notícia ao rei que o Senhor tinha vingado a morte de seus inimigos. Mas Joabe respondeu e disse: hoje tu não serás o porta-voz das novas. Outro dia você vai levar as boas novas. Hoje não, hoje você não pode, porque hoje é morto o filho do rei. E agora Joabe deu ordem a um cuxita para levar a notícia. E o moço correu. Mas ainda Aimás, ele insistiu com Joabe, que ele queria correr também. E Joabe, então, com a insistência dele, mandou ele correr. Mas antes eles avisou bem: tu, meu filho, não tem mensagem. Mesmo assim ele correu e até chegou primeiro que o cuxita para entregar a mensagem. Como não tinha mensagem sobre a realidade dos fatos, apenas disse: eu vi um grande alvoroço ali no arraial de guerra, e aí também chega o cuxita, porque Aimás, ele não teve uma mensagem completa, mas ele correu sem mensagem mesmo. Correr sem mensagem não vai dar certo. Amados irmãos, nós vemos que aí chegou o cuxita e deu a mensagem certa, que era morto o filho do rei. Teve outro personagem na Bíblia que diz assim que numa outra certa ocasião também Davi, ele correu. Está lá em 1 Samuel capítulo 17 e o versículo 48. 1 Samuel 17 e 48. Nós vemos essa passagem, é de conhecimento de todos os nossos amados irmãos, que Davi enfrentava o grande gigante Golias. Mas nós vemos que Davi, ele também correu ao encontro do grande gigante Golias, porque nós vemos que Golias, ele apenas se levantou, mas Davi foi ao encontro do gigante Golias. Ele correu e matou o grande gigante com a sua própria espada. Irmão, vai nessa tua força, como fez Davi, que ele disse: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Nós temos que recorrer sempre ao nosso Deus, porque Deus é um socorro bem presente no tempo de angústia. Amados irmãos, a vitória é nossa, e quando terminar tudo isso que nós estamos cercados, quem vai ser glorificado é o nome de Jesus. Concluindo esta mensagem, como nós dissemos no início, torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo.
A vida cristã é uma corrida. Como Paulo, ele também disse, outro personagem que correu foi Paulo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 29, versículo 24, 25 e 26. Eu corro, não para alcançar uma coroa incorruptível. Eu corro para alcançar um prêmio, que é a coroa da vida, que é a salvação final. Eu também, quando não era crente, eu também corri em alguns estádios, como Davi fez ali, uma comparação do atleta cristão que corre no estádio desta vida para alcançar um prêmio. Quando eu não era crente, eu também corri, muitas vezes em alguns estádios, mas agora nós estamos correndo em direção à nova Jerusalém celestial, que não temos aqui uma pátria permanente, mas nós buscamos uma futura. Era a esperança de Paulo e a esperança também da igreja. Amados irmãos, as profecias estão se cumprindo. O mundo está aguardando um governo mundial. É o que está saindo pelas mídias no mundo afora. Todo mundo falando e aguardando o anticristo. Mas nós, como igreja de Deus, nós estamos aguardando o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre aqueles que amam a sua vinda. Que Deus os abençoe no preciosíssimo nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.